E se a justiça decidisse que um relacionamento entre um homem de 35 anos e uma menina de 12 não é mais crime? Simplesmente o estupro desapareceu no Brasil. Parece absurdo, mas foi exatamente o que a 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu há poucos dias atrás. Um homem foi absolvido da acusação de estupro de vulnerável porque, segundo os desembargadores, ele e a vítima formaram um núcleo familiar. Vamos entender o que aconteceu e por que essa decisão é tão perigosa. Tudo começou com um caso que deveria ser simples para a justiça brasileira. Um homem de 35 anos se relaciona sexualmente com uma menina de 12 anos. Estupro de vulnerável. A mãe da vítima sabia e permitia. Em primeira instância, ambos foram condenados a mais de 9 anos de prisão em regime fechado. É o certo. Parecia que a lei tinha funcionado. Mas quando o caso chegou ao Tribunal de Justiça, tudo mudou. Por 2 votos a 1, a Câmara reverteu a decisão e absolveu os dois. O argumento principal, que o relacionamento era consensual, com vínculo afetivo e que a condenação traria mais prejuízos para a vítima do que a absolvição. Eles ignoram a regra clara que existe há anos na lei brasileira. A lei do Brasil é categórica sobre esse assunto. O artigo 217-A do Código Penal trata do estupro de vulnerável e diz claramente, de forma objetiva, que menores de 14 anos são protegidos e com eles qualquer relação sexual será crime. Depois disso ainda vieram várias decisões judiciais como a súmula 593 do STJ, deixando absolutamente claro que qualquer ato sexual contra menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Ponto final. O consentimento da vítima, a existência de um namoro, experiência sexual anterior, consentimento da família, nada disso importa. A vulnerabilidade é absoluta. O TJ cria uma exceção perigosa e contradiz com a lei. Vamos entender os pontos críticos que tornam essa decisão tão problemática. Primeiro, o consentimento de uma criança simplesmente não existe. Uma menina de 12 anos não entende, não tem maturidade psicológica, emocional ou até legal para consentir uma relação sexual com um adulto 23 anos mais velho do que ela. Quando ela se refere ao agressor como marido, isso não é um sinal de consentimento válido, é um sinal claro de manipulação. É o que os especialistas em abuso infantil chamam de grooming, o processo de preparação psicológica de uma criança para o abuso. A menina foi condicionada a ver o crime como uma relação amorosa normal. Isso é exatamente o que torna a situação tão grave, não a que justifica. Segundo, a conivência dos pais não legaliza o crime. Os pais têm o dever legal e moral de proteger seus filhos, não de entregá-los a uma situação de abuso sexual. A omissão da mãe não é uma circunstância atenuante, pelo contrário, é um crime em si. O tribunal absolveu a mãe argumentando que não havia conduta penalmente relevante, o que é uma inversão completa da lógica. A mãe tinha a obrigação de proteger sua filha e não fez. Nenhuma autoridade parental permite entregar uma criança a um adulto para abuso sexual. Terceiro, e talvez o mais preocupante, é a ideia de que formar família apaga o crime anterior, o estupro. Um núcleo familiar que nasce com um crime não pode ser usado para justificar esse mesmo crime. É uma inversão completa de valores, onde a proteção da família se sobrepõe à proteção da própria criança. Mas a Constituição, no artigo 227, é absolutamente clara. A criança e o adolescente têm direito à proteção integral, à dignidade, ao respeito e à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Essa proteção não é opcional, não é relativa, ela é absoluta e inegociável. O tribunal argumentou que havia uma harmonia constitucional entre proteger a família e proteger a criança. Mas não há harmonia possível quando a família é formada por um crime praticado contra uma criança. Os juízes que votaram pela absolvição também invocaram o princípio como proporcionalidade, intervenção mínima do direito penal. Mas esses princípios, minha gente, não se aplicam a crime contra crianças. O estupro de uma criança é inevitavelmente lesivo. Não há lesividade material a se analisar. O crime, por si só, já é uma lesão.
não há situação excepcional que justifique um agressor em liberdade, deixar um agressor em liberdade. O argumento da condenação ser pior para a vítima ainda é mais perverso porque sugere que a vítima deveria abrir mão da justiça para proteger o agressor. Isso é culpabilizar a vítima e não protegê-la. As consequências dessa decisão são devastadoras. Ela cria um precedente perigoso que diz para a sociedade que, em certas condições, o estupro de uma criança pode ser tolerado. Ela desestimula denúncias, porque famílias podem pensar que não vale a pena denunciar se isso vai destruir a família, né? Então, normaliza a expressão, a exploração sexual infantil sob o pretexto de relacionamento amoroso. Envia uma mensagem clara para a sociedade. Se você conseguir conviver com a vítima por tempo suficiente, nesse caso foi um tempo mínimo. Se conseguir a anuência da família, se conseguir fazer a criança acreditar que vocês são um casal, o criminoso pode escapar da justiça. Essa decisão, ela viola convenções internacionais que o Brasil assinou, como a Convenção dos Direitos Humanos da Criança, que estabelece proteção absoluta para menores. Viola também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca a proteção integral como prioridade máxima. E viola o próprio Código Penal, que criou o tipo de estupro de vulnerável justamente para proteger aqueles que não têm capacidade de consentir, que não têm capacidade de resistir. Não podemos nos calar diante de uma decisão como essa. Precisamos compartilhar, discutir, questionar. Precisamos pressionar por uma justiça que proteja os vulneráveis de verdade, sem exceções, sem desculpas, porque o futuro de uma criança vale mais do que uma interpretação distorcida da lei. A proteção, pessoal, tem que ser absoluta. Não há espaços para relativizações quando se trata de estupro de menores. A lei existe para proteger exatamente quem não pode se proteger, e nenhuma decisão deveria mudar isso. Relações sexuais, casamento entre adulto e criança tem nome, e você sabe qual é. Espero que as instâncias superiores revejam esse absurdo e mantenham a condenação tanto do estuprador quanto de quem foi omisso e de quem permitiu que o crime acontecesse.